Nesse vídeo eu vou explicar o humanismo de uma forma rápida. O humanismo começou no século XV e XVI, e ele teve como principal característica nesse contexto o antropocentrismo, as grandes navegações e, com isso, o desenvolvimento do comércio. Então, agora a gente assume um novo tipo de pensamento das pessoas nessa época. Ela é marcada por dois tipos de produções textuais, que é a poesia palaciana e o teatro de Gil Vicente. A poesia palaciana foi a que marcou a separação da música e da poesia. Antes a gente tinha os trovadores que cantavam as cantigas, tudo era cantado, agora não, elas eram declamadas. E um dos principais pontos era o amor carnal e alguns eram cortês, e eles eram declamados nos palácios, por isso esse nome. Mas eles ainda utilizavam de medidas velhas, medidas que vieram do trovadorismo, que eram as 5 a 7 sílabas poéticas. E a gente usa o termo mote para representar a temática dessa poesia. Agora, indo para o teatro de Gil Vicente, ele foi o pai do teatro português e ele marcou porque ele escreveu autos e farsas. A diferença de um auto para uma farsa é que um auto ele tem um teor religioso, já as farsas não. A principal produção que a gente tem, que ficou mais conhecida e que marcou esse período todo do humanismo, foi o Alto da Barca do Inferno. Os autos e esses tipos de produção de teatro ficaram famosos porque as pessoas não precisavam ler, e como grande parte da população era analfabeta, então a pessoa podia apenas assistir à peça. O Alto da Barca do Inferno é marcado por personagens tipos sociais, ou seja, basicamente um personagem representava uma parte da sociedade. Por exemplo, o padre que aparece nesse teatro, ele representa todo o clero daquela época. Então, os personagens eram para as pessoas se identificarem. A peça ela era moralizante e nela a gente vai ter a apresentação de duas barcas, uma que é do anjo e outra que é do diabo. As almas elas vão chegando no purgatório e todos eles querem ir para o céu. Só que à medida que o enredo vai se desenvolvendo, o diabo vai desmascarando cada um e vai apontando os pecados, o que cada um fazia de errado. Então, quem acaba indo para o céu é o parvo, que é uma pessoa idiota, e 4 cavalheiros, porque isso quer representar ali a época das cruzadas, que é homenagear essas pessoas que iam para esse tipo de enfrentamento. E para o inferno vai grande parte dos personagens, que é o fidalgo, que é uma pessoa nobre, e o amigo dele, o frade, que era o padre, e a amante. O frade até no contexto ele fala que, mas todo mundo do meu convento tinha uma namorada, um contexto assim, e mesmo assim o diabo leva ele, o procurador, um judeu, um suicida, um alcoviteira, que é um cafetão, um onzeneiro, que é um agiota, o sapateiro, que ele é acusado de cobrar mais as pessoas, dar o troco errado, e o carregador, que é o juiz, que ele não aceitou ir, ele ficava falando que pela posição social que ele tinha, ele não deveria estar indo para o inferno.